4, 5 horas da tarde. São 3h18. Voltar a falar sobre as fortes chuvas que atingem a região de Campinas de forma incessante desde o Natal, incessante e ininterruptas em algumas circunstâncias, não é? Hoje aqui na cidade, hoje de manhã aqui em Campinas não choveu muito durante a madrugada, não choveu agora durante todo o período da manhã, até agora o começo da tarde. Já falei para vocês do alerta da Defesa Civil lá para a região de Rio Claro, existe a tendência de que essa chuva venha aqui para Campinas nos próximos minutos, ou enfim, nas próximas horas. Falamos sobre Valinhos, falamos sobre Capivari, daqui a pouco tem informações atualizadas de Capivari, e a chuva também causou estragos na cidade de Nova Odessa. Na ponta da linha nós temos o Vanderlei Williams Vanag, diretor da Defesa Civil da cidade, a quem eu agradeço a participação aqui no estúdio CBN. Coordenador da Defesa Civil aqui da cidade de Nova Odessa. Obrigado, Vanderlei, pela participação. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a participação aí com vocês aí. Tô promovendo, você aproveite esse momento, aí já... Bom, a gente tá aqui rindo agora, né, o Vanderlei, depois de uma noite muito complicada, depois de uma manhã de muito trabalho, o trabalho ainda continua na cidade. Sim, continua o trabalho aqui na cidade, agora mesmo a gente já tá fazendo... descendo os móveis, né, que ontem a gente ergueu os móveis das residências, né, com os moradores, a gente acabou tendo que erguer os móveis devido ao volume de água, a gente ergueu os móveis para não ser atingido os móveis, né, das casas. Quais foram as regiões mais afetadas pela chuva? Foi pela chuva propriamente dita, né, não é que nem Capivari, por exemplo, quando chove em Campinas, horas depois chega lá o problema. Não, então, a Nova Odessa aqui, ele está relacionado muito com o Ribeirão Quilombo aqui, né? Então ele passa de Campinas nas cidades vizinhas aqui, vem trazendo a água de lá para cá, né? Então chega aqui, a água está bem, o rio está extravasando já, né? Então tem um volume de água muito grande, né? E acaba atingindo aqui alguns bairros aqui da nossa cidade de Nova Odessa. A gente teve problemas na região do Flórida, né? Ali nos bairros mais ribeirinhos, né? Sim, na verdade são 5 bairros a qual o Ribeirão é banhado, né? Passa pelos 5 bairros, que é o Jardim Conceição, né? O Jardim São Jorge, o Jardim Flórida, Vilazanha e Fadel. Perfeito. A gente teve algum registro de desalojado, de desabrigado? Não, de desalojado nem desabrigado não. A gente, todo o pessoal que a água atingiu as residências são próximas ao quintal, entrou dentro de garagem e tal, mas mesmo assim as pessoas permaneceram na residência. Só teve uma família que saiu porque estava com a água chegando dentro da casa, e eles resolveram sair antes que a água entrasse totalmente na casa. Uhum. Mas não teve desabrigado não, nem desalojado. Nesse momento, como é que tá o tempo aí? Tá estável igual que a Campinas, ou já dá para perceber alguma nuvem se aproximando? Qual que é a expectativa de vocês para as próximas horas? Agora mesmo tá um sol, a Nova Odessa agora tá com sol forte, graças a Deus o rio abaixou, né? O volume de água abaixou, tá tranquilo agora. Uhum. Para as próximas horas tem previsão de chuva por aí? O que os mapas meteorológicos apontam? Então, previsão de chuva sempre tem, né? Então a gente está aquele dilema. Tem a previsão de chuva, pode chover numa área e pode não chover, né? Então a gente fica à mercê do tempo, né? Uhum. Só para a gente reforçar, então, o Vanderlei, a comunicação com a Defesa Civil aí da cidade, né? Toda a equipe de plantão nessa virada de ano, até por conta dessas chuvas acima da média. Sim, então a gente está de plantão 24 horas, né? A gente está junto com alguns... A gente está junto com o pessoal voluntário, né? Bombeiro voluntário, e pessoas também que são voluntárias, que também participam também desse mutirão aí, de a gente estar entregando os kits de limpeza, né? Inclusive o prefeito teve nessa entrega de ontem no kit de limpeza, o senhor também, né? Teve participando também junto com a gente aí, ele entrou também dentro da água também, juntamente com o Paulo Bischoff, né? O vereador aqui da cidade também, atuante também, entrou também junto com o prefeito também na água. A gente foi
entregando aí na cesta de kit de limpeza, né, com detergente, água sanitária, desinfetante. Todos esses itens foi doado pela Barbarex, né, aqui de Nova Odessa, uma empresa que trabalha com esses produtos de limpeza. Perfeito. Vanderlei Williams Vanag, coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa, muito obrigado, viu, por atender a equipe da CBN Campinas e esperamos ter aí um fim de semana de tempo tranquilo. Eu que agradeço aí, um ótimo final de semana para todo mundo aí, para todos os ouvintes aí, para vocês aí também. Muito obrigado, viu? Nós conversamos e estamos fazendo um mapa, um panorama, digamos assim, da região de Campinas com relação às chuvas que têm atingido de forma constante a nossa região desde a semana passada. E só para poder atualizar duas informações para vocês. Sobre Piracicaba. Piracicaba, a gente estava com um temor de que o rio pudesse transbordar nesses últimos dias. Isso não aconteceu e pelo menos tudo indica por enquanto que isso não vai acontecer. O rio chegou a 4,30 metros no pico, digamos assim, que foi ontem. E nesse momento, segundo o SAISP, a rede telemétrica do SAISP, do governo do estado, da Sabesp, estamos com 3,69, então, portanto, 1 metro abaixo aí do ponto de extravasamento. Tá com tendência de alta no nível do rio Piracicaba, mas a alta não tem sido muito grande, pelo menos o que tem se registrado aqui. Nós temos ainda, de acordo com a medição do SAISP, ponto de extravasamento do rio Capivari no Reforma Agrária, aqui em Campinas, ali no limite com Valinhos. Inclusive, a gente já até conversou mais cedo com o secretário da Defesa Civil de Valinhos, da Cidadania de Valinhos, falando sobre esses problemas ali na altura da região do Macuco, Reforma Agrária. Em Montemor, o rio Capivari continua extravasado, tá? A gente ouviu também agora há pouco o secretário de Defesa Civil falando sobre... Aliás, a gente vai ouvir o secretário de Defesa Civil falando sobre a situação em Montemor. Gente, em Montemor a situação ainda é muito delicada. A gente vai conversar daqui a pouco com o Pablo Augusto Clemente, que é o secretário de Defesa Civil de Montemor. E outro ponto aqui de extravasamento do rio Atibaia é em Itatiba, no bairro da Ponte, que é a medição utilizada pela Defesa Civil de Campinas para poder verificar se o rio vai alagar em Sousas ou não. Ainda continua muito alto o nível lá em Itatiba e, por consequência, aqui também. Lembrando que o medidor que fica aqui em Campinas, ali em Desembargador Furtado, que é o ponto de captação de água da Sanasa, está inoperante porque foi alagado também. Isso aconteceu aí entre 7h40 e 7h50 da manhã de quarta-feira, do dia 28. Então, nesse momento, não tem esse ponto de medição ali. Com relação à SP-101, gente, a SP-101 em Capivari foi liberada, tá? Ali na altura da Brasilite. Era um ponto que estava interditado porque a água do rio estava sobrepondo a pista. É um bom sinal, tá? A essa altura do campeonato é um bom sinal porque indica que o rio começa a baixar, aos poucos, mas começa a baixar. Ainda tá, a prefeitura de Capivari fez uma live agora há pouco. A água ainda está muito próxima ali da cabeceira da ponte, não é? Mas já não está mais na pista. Então, por isso houve a liberação desse trecho, só que se a qualquer sinal de que a água volte a subir, ele vai ser interditado mais uma vez. Tem uma equipe de plantão da concessionária Rodovias do Tietê ali naquele trecho, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre a chuva, fala sobre a situação em Montemor e também como estão outros pontos aqui da região de Campinas. São 3h28.